Há segredos espirituais que não aparecem em livros comuns. Eles atravessaram gerações, guardados em templos, manuscritos e na boca de homens sábios que sabiam o peso de suas palavras. Segredos que mudam destinos quando são vividos com fé. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo sem ter grandes recursos, caminham com uma confiança inabalável? Elas não veem o chão sob seus pés, mas continuam andando como se uma ponte invisível as sustentasse. Isso não é sorte. Isso é fé em ação. A fé não espera garantias. A fé dá o passo antes da estrada aparecer. É como acender uma vela em plena escuridão. Você não enxerga todo o caminho, mas enxerga o suficiente para seguir em frente. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da mente humana, escreveu: "O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas perceba, não basta sonhar, não basta imaginar, é preciso acreditar até o último fio de cabelo." E aqui está o ponto em que muitos falham. Confundem prudência com medo disfarçado. Colocam desculpas bonitas em cima da própria insegurança. Que a vida silenciosa responde: enquanto você não se mover, nada se moverá por você. Seus sonhos não estão esperando por condições ideais. Eles estão esperando por um ato de coragem. Não é sobre ter tudo pronto. É sobre dar o primeiro passo. Abraão, o patriarca da fé, saiu da sua terra sem saber para onde ia, apenas porque ouviu uma promessa. Cada passo dele abriu um novo caminho. A prosperidade segue essa mesma lógica. O céu só caminha com quem ousa andar. E aqui está a chave que poucos entendem. Não existe prosperidade sem obediência espiritual. Prosperidade não é apenas riqueza. Prosperidade é paz de espírito. É dormir tranquilo porque você sabe que está alinhado com algo maior do que você. Quer desbloquear o código da prosperidade? Então guarde isso. Sonhe com ousadia. Haja com fé. Persevere com obediência. Não espere ter todas as respostas para começar. Porque, no fundo, a pergunta nunca é: será que vai dar certo? A verdadeira pergunta é: você terá coragem de dar o primeiro passo? A vida é feita de sementes invisíveis. Cada escolha que você faz hoje, cada ato de fé, cada palavra de esperança que você declara, tudo isso se planta no solo do seu destino. Algumas sementes germinam rápido, outras levam anos para florescer, mas todas respondem à lei espiritual. O que você planta, você colhe. E aqui está mais um segredo. Não é apenas o que você faz quando tudo está bem que conta. É o que você faz quando ninguém acredita em você, quando tudo parece contra você, quando o silêncio é a única resposta que o céu te dá. Nesses momentos, sua fé é provada como ouro no fogo. Acredite, o universo não recompensa hesitação, recompensa decisão. A estrada não se abre para quem apenas observa, ela se abre para quem caminha. E a prosperidade não visita os acomodados, mas aqueles que ousam sair da zona de conforto e obedecer à voz interior que os chama para mais. Imagine por um instante: e se o que você deseja já estivesse mais próximo do que você pensa? E se a ponte que você procura só aparece quando você pisa no vazio? É isso que muitos nunca descobrem, porque param antes de dar o primeiro passo. A fé é o código secreto da vida. Ela não se vê, mas se sente, não se explica, mas se experimenta. E quem a vive, nunca mais é o mesmo. Então, antes de dormir esta noite, pergunte a si mesmo: o que eu deixei de viver porque esperei garantias? O que ainda está preso dentro de mim porque eu não tive coragem de me mover? Talvez a resposta seja simples. Está tudo esperando apenas uma atitude sua. A vida é como um rio, sempre em movimento. E quem fica parado na margem, esperando o barco perfeito para atravessar, descobre tarde demais que o rio nunca deixa de correr. O momento certo nunca é amanhã. O momento certo é agora. Pense nos grandes, homens e mulheres da história. Nenhum deles começou com todas as respostas. Moisés só viu o mar se abrir quando levantou o cajado. Pedro só caminhou sobre as águas quando ousou sair do barco. Davi só venceu Golias porque acreditou que uma pedra em mãos era suficiente diante de um gigante. E você? Qual é o mar que está diante de você? Qual é o gigante que paralisa seus passos? Talvez o que esteja faltando não seja força, nem recurso, nem oportunidade. Talvez o que esteja faltando seja fé para se mover. A fé é o que transforma o invisível em visível,
É o que faz você enxergar portas onde outros só veem paredes. É o que faz você acreditar em caminhos onde todos dizem que não há saída. Mas atenção, a fé não é passiva. Ela não é apenas esperar sentado. Fé é atitude. Fé é levantar-se mesmo cansado. Fé é agir mesmo sem entender todos os detalhes. Fé é obedecer à voz interior, mesmo quando a lógica grita que não vai dar certo. E sabe qual é o mistério? O universo sempre recompensa quem ousa. O céu sempre honra quem decide. Imagine um campo vazio. Agora, pense em um agricultor que guarda as sementes na mão, mas nunca planta, esperando o dia perfeito. Esse agricultor pode morrer com as sementes, sem nunca ver a colheita. Mas aquele que planta, ainda que sob nuvens cinzentas, ainda que com medo da seca, um dia verá o verde brotar. Assim é com seus sonhos. Eles não foram feitos para ficar guardados dentro de você. Eles foram feitos para nascer, florescer e multiplicar. E quando você entende isso, percebe que prosperidade não é um acaso. Prosperidade é uma lei espiritual, é como a gravidade, invisível, mas real. E essa lei diz: quem planta fé colhe milagres. Por isso, hoje eu te pergunto, você vai continuar esperando o momento perfeito ou vai decidir agir pela fé? Vai continuar guardando suas sementes ou vai plantar mesmo em meio à incerteza? Lembre-se, não é o tamanho do seu recurso que define sua colheita, é o tamanho da sua fé. O mundo não precisa de mais pessoas cautelosas. O mundo precisa de pessoas corajosas, que acreditam no invisível, que dão o passo mesmo quando tudo parece contra. Então não espere mais. O código da prosperidade já está diante de você. E ele começa com uma escolha simples: andar pela fé. Um dos maiores exemplos de fé em ação foi Noé. Construiu uma arca durante anos, sem ver uma única gota de chuva cair do céu. Enquanto todos zombavam, ele obedecia. E quando as águas chegaram, a promessa se cumpriu. Fé é isso: obedecer antes da evidência. Outro exemplo: José, vendido pelos próprios irmãos, injustiçado, esquecido numa prisão. Mas em nenhum momento deixou de acreditar no sonho que Deus havia lhe dado. E aquele que foi traído se tornou governador do Egito, salvando nações inteiras da fome. Sua história prova que mesmo as maiores injustiças podem ser transformadas em bênção quando há fé e perseverança. E olhe para os dias de hoje. Quantas pessoas começaram sem nada, mas ousaram acreditar? Homens e mulheres que, contra todas as estatísticas, prosperaram porque não desistiram, porque entenderam que o invisível governa o visível. A fé é como uma chave. Abre portas que ninguém pode trancar, mas ela só funciona quando você a usa. De nada adianta carregar uma chave no bolso e nunca colocá-la na fechadura. Quantos carregam dentro de si a chave da prosperidade, mas não têm coragem de girá-la? Esperam por um sinal, por uma confirmação, por um caminho fácil. Mas a fé não trabalha assim. A fé não é esperar ver para crer. A fé é crer para ver. E existe uma lei espiritual que nunca falha. O que você planta, você colhe. Se você planta medo, colhe estagnação. Se você planta dúvida, colhe fracasso. Mas se você planta fé, perseverança e coragem, a colheita será inevitável. Imagine que sua vida é como atravessar uma ponte de corda suspensa. Ela balança, range, parece frágil. Você olha para baixo e só vê o vazio. Mas do outro lado está tudo o que você sempre desejou: paz, prosperidade, realização. Muitos voltam para trás, com medo de cair. Outros ficam parados no meio, incapazes de continuar. Mas aqueles que decidem atravessar, mesmo tremendo, mesmo com medo, são os que descobrem que a ponte era mais firme do que parecia. Assim é a fé. Ela só revela sua força quando você pisa sobre ela. O universo não recompensa a hesitação, o céu não abençoa a indecisão, mas sempre responde àqueles que ousam. Por isso, hoje eu te pergunto: até quando você vai esperar para viver a vida que foi desenhada para você? Até quando você vai adiar os sonhos que foram colocados dentro do seu coração? Não espere que tudo esteja perfeito. Não espere ter todos os recursos. Não espere a aprovação de todos. Apenas dê o passo. Porque quando você dá o passo,
o caminho aparece. Quando você se move, o céu se move por você. E lembre-se, prosperidade não é sobre ter muito. Prosperidade é sobre ser pleno, é viver em paz, sabendo que cada passo seu está alinhado com um propósito maior. Então, hoje decida andar pela fé, porque essa é a chave que abre todas as portas.